o submarino atual é um milagre da engenharia moderna e militar. Capazes de realizar diversas missões, como ataques anti-superfície e terrestres, eles são uma ameaça oculta nas profundezas. Mas será que um único submarino americano moderno poderia defender Pearl Harbor do ataque japonês que quase paralisou o esforço de guerra dos Estados Unidos da América antes de começar? Descubra no episódio de hoje do The Infographics Show. 7 de dezembro de 1941. O dia que viverá na infâmia foi um duro golpe no isolacionismo americano, levando os Estados Unidos da América a um conflito global. Mas e se um submarino americano moderno viajasse no tempo para entrar nas águas do Pacífico nos dias antes do fatídico ataque? Um submarino nuclear de ataque da classe Virginia poderia ter mudado o curso da guerra? Vamos analisar o poderio ofensivo do Japão. Na época, a primeira frota aérea, conhecida como Força de Ataque, contava com mais de 420 aeronaves de combate, constituindo a maior força aérea naval já montada e a frota mais poderosa da história até então. Tal demonstração de poder naval só seria igualada na Operação Tempestade no deserto, comparada às forças convencionais. 6 porta-aviões formavam a força de ataque da frota. Cada porta-aviões variava ligeiramente, mas eram protegidos por uma combinação de canhões antiaéreos de 5 e 25 milímetros. Alguns até possuíam um cinturão blindado na linha de flutuação para proteger contra ataques de torpedos, embora geralmente fosse apenas algumas polegadas de aço, visando minimizar o efeito de um ataque, não anulá-lo. Para combate navio a navio ou anti-submarino, os porta-aviões dependiam de suas asas aéreas, empregando aeronaves de reconhecimento para vasculhar o oceano em busca de ameaças e direcionar bombardeiros de torpedo ou de mergulho contra submarinos inimigos. Submarinos da época passavam mais tempo na superfície do que submersos, então seria necessário sorte para superar um porta-aviões japonês. 23 submarinos acompanharam a força de ataque, podendo implantar 5 mini-submarinos próprios. Enquanto os submarinos de ataque modernos se especializam em caçar e destruir submarinos inimigos. Isso não era o caso naquela época. Os submarinos da frota avançariam à frente e cercariam as ilhas havaianas para atacar qualquer navio americano que tentasse fugir. Os submarinos anões se aproximariam do porto para torpedear navios atracados. Para o impacto de superfície a superfície, os encouraçados Riei e Kirishima acompanhavam a frota. Exibindo um impressionante conjunto de armamentos, incluindo 8 canhões de 14 polegadas e um cinturão de armadura de aço, o Riei e o Kirishima eram os navios de guerra mais poderosos a ir para o mar, e assim permaneceriam na Marinha Imperial Japonesa durante toda a guerra. Para a defesa naval e aérea, o grupo de batalha incluía 8 cruzadores capazes de lançar e recuperar um contingente de hidroaviões. Os cruzadores pesados tinham poder de fogo suficiente para lidar com a maioria das ameaças de superfície também, incluindo 8 canhões de 20 centímetros e 12 tubos de torpedo de 24 polegadas que podiam lançar uma série de torpedos contra navios inimigos. 30 destroyers escoltavam a frota para defesa aérea e proteção contra submarinos, atuando junto com aeronaves de reconhecimento. Estes carregariam uma variedade de canhões de 5 polegadas e até 32 canhões antiaéreos, além de 8 tubos de torpedo e 36 cargas de profundidade cada um. Os japoneses fizeram esforços significativos em pesquisas anti-submarino, incluindo equipamentos de ecolocalização, cargas de profundidade e até detectores magnéticos para aeronaves identificarem ameaças submersas. Contudo, problemas básicos de fornecimento e falta de treinamento impediram o pessoal japonês de usar essas ferramentas em todo o seu potencial. Apesar dos japoneses conhecerem totalmente as vantagens, a maioria dos navios de escolta nunca foi equipada com radar de busca de superfície. Inexplicavelmente, apesar do radar aéreo ter sido implementado nos submarinos japoneses e provado ser muito eficaz na localização de submarinos dos Estados Unidos da América na superfície, seu uso era limitado apenas a condições noturnas e de mau tempo, pois acreditava-se que a observação visual era mais confiável. Porém,
Os japoneses implantaram com êxito um detector de anomalias magnéticas aéreas e o usaram com grande sucesso. Contudo, apenas os melhores pilotos poderiam ser designados para essa tarefa perigosa, pois exigia voar a cerca de 30 pés acima da superfície do oceano, permitindo que o detector de anomalias magnéticas detectasse submarinos submersos a até 400 pés. Embora os japoneses afirmassem que, em condições ideais, poderia detectar submarinos a até 800 pés, deram grande ênfase ao uso de sonar para seus navios de escolta. Os navios japoneses podiam detectar submarinos a mais de 6.500 pés de distância, mas apenas se o navio que estava ouvindo estivesse parado ou em movimento muito lento. No entanto, o equipamento de ecolocalização era inferior ao dos Estados Unidos da América, com equipamento japonês comparável ao design americano de meados dos anos 30. As cargas profundas japonesas eram obsoletas e limitadas durante toda a guerra. O Japão entraria na guerra com o tipo 95 até adotar o tipo 2 em 1942. Ambas as cargas profundas operavam enchendo um cilindro interno com água do mar, com a taxa de fluxo para o cilindro afetada pelo tamanho da abertura. Quanto maior a abertura, mais rápido o cilindro se enchia e mais cedo a carga explodiria. Mas o raio efetivo diminuía quanto mais profundo a carga estava programada para explodir. Não podendo determinar a profundidade de um submarino americano submerso, os japoneses lançavam cargas de profundidade em uma ampla área, ajustadas para diferentes profundidades. Capitães americanos relataram que as cargas de profundidade japonesas raramente explodiam abaixo de 400 pés, garantindo segurança aos submarinos americanos em profundidade. Os marinheiros japoneses também ajustavam suas cargas de profundidade para explodir muito raso, subestimando as profundidades em que os submarinos americanos navegariam. Eles também falharam em manter a persistência nas buscas e destruição, frequentemente deixando áreas de contato com poucas evidências de eliminação bem-sucedida, permitindo que muitos submarinos americanos sobrevivessem a encontros potencialmente fatais. Enfrentando toda a primeira frota aérea da Marinha Imperial Japonesa está um único submarino nuclear de ataque da classe Virginia moderno. A classe Virginia é o novo submarino de ataque dos Estados Unidos da América. Para implantar forças distantes, os Estados Unidos da América escolheram novamente energia nuclear em vez de convencional para seu submarino de próxima geração. Um reator nuclear é um conceito complicado de fazer funcionar, pois não pode ser desligado e requer bombeamento constante de água para se manter frio. Isso introduz muitas partes móveis, que podem gerar bastante barulho, fazendo os Estados Unidos da América investirem bilhões para tornar a energia nuclear boa o suficiente para a guerra do século XXI. A classe Virginia é projetada com o futuro em mente e uma variedade de missões. Cada submarino da classe opera em águas profundas, domínio tradicional dos submarinos, e também em águas costeiras rasas. Os submarinos possuem diversas armas, como tubos de torpedo e os novos tubos de carga útil da Virginia, que substituíram os tubos do sistema de lançamento vertical anterior, oferecendo maior capacidade e flexibilidade. Isso permite que o Virginia lance até 12 mísseis de cruzeiro Tomahawk, ou 28 na atualização Block 5, para atacar alvos terrestres e navais a partir da segurança das profundezas. Foi dada ênfase especial à capacidade de entregar forças de operações especiais a praias hostis, com uma sala de torpedos reconfigurável que pode abrigar um contingente de forças de operações especiais e seu equipamento. O submarino também pode transportar cargas úteis externas, como contramedidas eletrônicas. Uma extensão de corpo de 100 pés permite que os novos Virginias carreguem módulos de missão adicionais, sendo os segundos maiores submarinos construídos pelos Estados Unidos da América, ficando atrás apenas da classe Ohio. A sala de controle, um convés abaixo, foi projetada para maior proteção e espaço adicional para sistemas de sensores graças aos mastros fotônicos com câmeras visíveis e infravermelhas. O barco pode usar o radar de busca e navegação de superfície ANBPS-16, junto com um pacote de guerra eletrônica integrado ao mastro.
um conjunto de comunicações via satélite permite que o Virginia faça o download ou upload de informações importantes rapidamente. Diferentemente dos submarinos convencionais, o Virginia usou um propulsor a jato de bomba ao invés de uma hélice. O jato de bomba permite que o submarino viaje a velocidades mais rápidas sem o risco de cavitação ou a criação de bolhas na água. Isso tem sido, historicamente, uma fonte considerável de ruído para os submarinos, limitando sua capacidade de operar em alta velocidade, mantendo a furtividade. O funcionamento exato do jato de bomba da Virginia é desconhecido, pois os detalhes são classificados. Porém, esse jato permite que a Virginia utilize plenamente sua vantagem de energia nuclear, atingindo velocidades superiores a submarinos convencionais a diesel. Toda a classe é construída com um design de arquitetura aberta e destinada à fácil substituição e atualização de componentes individuais à medida que a tecnologia avança. O sistema de sonar possui arquitetura aberta que permite atualizações de hardware a cada 4 anos e de software a cada 2 anos. Para sensores reais, o Virginia utiliza um BQQ-10 montado na proa, esférico, ativo e passivo, bem como um array passivo de grande abertura nas laterais e arrays ativos de alta frequência no quilha e na barbatana. O bloco 5 do submarino terá um custo maior, mas adicionará grandes arrays de sonar nas laterais, transformando-o em um enorme ouvido. Contudo, o sonar ativo atrai atenção indesejada, então o barco pode usar um array rebocado à distância para manter os submarinos a salvo de torpedos inimigos. A classe Virginia também possui um sistema para reduzir sua assinatura eletromagnética, melhorando a furtividade contra detectores de anomalias magnéticas. Ele também tem a capacidade de lançar uma variedade de drones não tripulados a partir de seus tubos de torpedo, que podem ser usados na guerra contra minas ou para vigilância geral. O barco também pode dispersar enxames de sensores para vigilância eletrônica e espionagem das comunicações inimigas. Para armas, o Block 5 pode carregar 65 torpedos e mísseis Tomahawk ou Harpoon no total. O torpedo Mark 48, projetado em 1968, recebeu várias atualizações para se manter relevante. O torpedo de última geração inclui um sonar de matriz em fase 500, que permite ao submarino pintar uma imagem acústica do seu ambiente, sem ter que virar fisicamente o nariz. O Mark 48 passou por aprimoramentos conhecidos como Programa de Melhoria do Torpedo Stealth. Em desenvolvimento desde 2003, o programa visa aumentar a furtividade dos torpedos americanos, incluindo redução de assinatura e fontes alternativas de combustível, como células elétricas. O torpedo também pode ter a capacidade de se propulsionar para fora de um tubo de torpedo, evitando lançadores tradicionais de ar comprimido, que são barulhentos e podem alertar o inimigo sobre a presença e localização de um submarino aliado. Então, qual dos dois lados venceria? Um único submarino contra a maior frota japonesa de toda a guerra pode parecer um exagero, mas o Virginia vem equipado com um poder de fogo grande. Esqueça a chance dos japoneses a detectarem. Operando bem abaixo de sua profundidade de teste publicamente reconhecida de 800 pés, o Virginia seria invisível para aeronaves de patrulha anti-submarino. Devido às avançadas características furtivas e à combinação de equipamentos de sonar japoneses mal mantidos e tripulações mal treinadas, o único aviso que os japoneses terão será quando seus navios começarem a afundar. Mesmo se detectado, o Virginia navega muito profundamente para as cargas de profundidade japonesas funcionarem. Com profundidade máxima de 146 metros, as cargas de profundidade japonesas alcançariam pouco mais da metade da profundidade reconhecida que um submarino da classe Virginia pode navegar, e raramente eram configuradas para explodir tão profundamente. O submarino Virginia seria um alvo fácil, podendo subir a cerca de 200 pés para usar seus Tomahawks de ataque marítimo, enquanto dispararia seu complemento completo de torpedos a profundidades maiores e fora de alcance. Com um alcance de aproximadamente 2 dúzias de milhas, os torpedos Mark 48 poderiam ser disparados mantendo o Virginia seguro das primitivas armas anti-submarino japonesas.
A questão, porém, é se o Virginia teria armamentos suficientes para destruir toda a frota. Com 46 navios de superfície e um complemento limitado de torpedos, o Virginia pode não conseguir afundar toda a frota, mas poderia afundar a maioria e danificar muito o restante. O barco é limitado a 65 armas divididas entre os Tomahawks de ataque marítimo e os torpedos Mark 40 e 8. O míssil de cruzeiro Tomahawk, com ogiva de 1.000 libras, seria adequado para eliminar os destroyers japoneses ou causar danos significativos aos 8 cruzadores de escolta. É improvável que um único acerto afunde o navio, mas certamente resultaria em uma missão destrutiva e possivelmente o deixaria encalhado para posterior destruição por navios americanos adicionais. A melhor arma para o trabalho e a que significaria a ruína para os grandes porta-aviões da frota e os encouraçados é o Mark 48. O cinturão de armadura, projetado para proteger os navios da época de torpedos da Segunda Guerra Mundial, seria inútil aqui, pois os torpedos modernos operam de maneira completamente diferente. Os torpedos da Segunda Guerra Mundial dependiam de atingir diretamente o navio e criar grandes buracos, mas sua eficácia era limitada pela compartimentalização, que isolava áreas danificadas e limitava o alagamento. Torpedos modernos não atingem navios inimigos. Em vez disso, eles navegam diretamente abaixo dele e explodem. Como a água é pouco compressível, a onda de choque resultante segue o caminho de menor resistência, que é em direção à superfície. A onda de choque empurra a água em direção a um navio inimigo, deixando para trás uma bolha de baixa pressão de vapor no oceano. A bolha atinge o navio milissegundos após a onda de choque, que o empurra para cima e flexiona a quilha, danificando-a. Em seguida, a quilha enfraquecida do navio desaba na bolha de vazio abaixo, fazendo-a afundar no meio e possivelmente quebrando a estrutura da embarcação. A água ao redor corre para o centro da bolha conforme ela colapsa, criando um fluxo de alta pressão que explode no navio de baixo para cima, atingindo a quilha quebrada ou enfraquecida para um golpe final mortal. A Virginia defensora, sozinha, dizimaria a frota japonesa atacante, quase destruindo completamente todo o seu complemento de superfície. Apesar da Virginia ser projetada para eliminar submarinos inimigos, estes seriam provavelmente ignorados em favor de navios de guerra de superfície mais importantes e petroleiros acompanhantes. Sem eles, os submarinos japoneses seriam obrigados a emergir e aguardar por um resgate improvável, dada a grande distância, ou tentar contatar uma frota americana de limpeza ou resgate. Agora confira a Guerra Mundial Zero, a Guerra Russo-Japonesa Explicada, ou clique neste outro vídeo.